O Campeonato Brasileiro é a competição de clubes em formato de pontos corridos na escala nacional. Dentre as centenas de equipes do país, as principais participam e são divididas em 4 séries. A principal dentre elas leva o nome de Série A e é composta por 20 times, onde o primeiro colocado se consagra o campeão, os 6 primeiros garantem vaga à Copa Libertadores da América, que será disputada no próximo ano, e os 4 piores colocados são rebaixados à Série B, divisão inferior. Por se tratar de um campeonato de pontos corridos, a sua classificação é através de uma tabela onde são computados os pontos, vitórias, derrotas, empates, gols marcados, gols sofridos e saldo de gols das equipes nas 38 rodadas da competição. Sobre a média. A média é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo pelo mesmo número de elementos desse conjunto. Ou seja, a média é uma medida sensível aos valores da amostra. Ela é mais adequada para situações em que são distribuídos de forma mais ou menos uniformes, sem que haja grandes variações. Portanto, em termos espaciais, a média é aquele determinado valor que está mais próximo a todos os valores do conjunto. O desvio padrão é uma medida de dispersão do conjunto apresentado, ou seja, uma medida que indica quão uniformes são os dados. Quanto maior o desvio padrão, mais disperso e variável são os dados do conjunto. É menos regular e menos homogêneo. Quanto menor o desvio padrão, menos dispersos são os dados do conjunto. É mais regular e mais homogêneo. Para calcular o desvio padrão, é necessário ter a média dos dados. Como já vimos como calcula a média, temos um exemplo. Os números 7, 9, 11 e 13 é um conjunto, e a média desse conjunto é 10. Partindo desse ponto, calculamos o quadrado da diferença entre os dados e a média. 7 menos 10 igual a 13 ao quadrado 9. Assim, a gente também faz com 9, com 10, 11 e 13. Seguimos com o seguinte resultado: 9, 1, 0, 1 e 9, que são o quadrado da diferença entre os dados. Para prosseguirmos e chegarmos até o desvio padrão, é necessário ter a média desses últimos números. A média de 9, 1, 0, 1, 9 é igual a 4. E a sua raiz quadrada, portanto, 2, é o desvio padrão, pois o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. O RA, ele determina a aleatoriedade dos dados, que no caso são os times selecionados. O RA que nós utilizamos nesse caso foi 178681. E os times selecionados foram Ponte Preta, Palmeiras, Curitiba, Vasco, Botafogo do Rio de Janeiro, Internacional, Grêmio, Flamengo, Chapecoense, Bahia, Ceará, Náutico, Criciúma, Cruzeiro, Corinthians, Santos, Vitória, São Caetano, Atlético Mineiro e Juventude. E a tabela a ser analisada para o trabalho está classificada entre o time que fez mais gol e o time que fez menos gol, respectivamente. Então, Santos está em primeiro com 1.060 gols, Flamengo em segundo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio Internacional, Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Vasco, Curitiba, Vitória, Ponte Preta, Bahia, Juventude, Chapecoense, Náutico, São Caetano, Ceará e Criciúma. Sendo Criciúma o time com menos gols e Santos com mais gols. A média de gols marcados dessa seleção de 20 times é de 615,7. E o desvio padrão de gols marcados dessa mesma seleção de 20 times
é de 322,35 aproximadamente. Podemos ver um gráfico que representa todos os gols marcados no decorrer do campeonato todo. Nesse contexto, a linha tracejada vermelha representa a média e a linha tracejada verde representa o desvio padrão. Outra informação dada pelo gráfico é sobre a quantidade de gols marcados. Logo, afirma-se que os times com menos gols marcados têm seus números próximos dos 200 gols, enquanto os times com mais gols marcados têm seu saldo passando um pouco mais dos 1.000 gols. Juntando todas essas informações, pode-se chegar à conclusão de que o desvio padrão fica entre 300 e 900 gols, e a média acaba por ser um pouco maior do que 600 gols. Neste tópico, iremos falar sobre os times com mais gols marcados, e para isso, dividimos os times em quartis para que ocorresse o agrupamento dos dados e a divisão ficasse correta. Através da imagem, conseguimos ver que os times com menos gols marcados são Criciúma, Ceará, São Caetano, Náutico e Chapecoense. Os times estão divididos em ordem crescente. E, respectivamente, os times com mais gols marcados são Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo e Santos. Já neste tópico, iremos falar sobre os times que tiveram mais gols marcados e o melhor desempenho, sendo eles, então, Santos, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Corinthians, Botafogo e Vasco.